Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Pódio e hoje a gente vai falar da solução do problema relógio da OBI 2024 primeira fase. Meu nome é Arthur Lobo, eu já fui 4 vezes ouro na OBI, primeiro lugar na América Latina e bronze na IOI e hoje vou ser professor de vocês nesse problema. Então vamos lá. Vamos aqui direto para o enunciado. Aqui ele dá uma introduçãozinha e ele fala o seguinte: tinha um jogo de basquete que ia acontecer, mas ele foi adiado exatamente em T segundos. Então o que ele vai te fazer é, ele vai te dar o horário original do jogo, a quantidade em segundos que o jogo foi adiado e você tem que falar qual que é o novo horário do jogo. Então na entrada ele vai te dar o H, o M e o S, que vai ser as horas, minutos e segundos do jogo. As horas vão estar de 0 até 23, né? Vai ser formato 24 horas. E você vai ter o H, o M e o S, horas, minutos e segundos, horas até de 0 a 23, minutos e segundos entre 0 e 59. E a terceira linha vai ter um inteiro S, que vai ser a quantidade de... e a quarta linha vai ter um inteiro T, que vai ser a quantidade de segundos que vão ter que se passar até o horário real do jogo. O que ele quer saber é qual é o horário real que vai acontecer o jogo. Ou seja, dado um horário inicial, se passando T segundos desse horário, qual que é o horário final. Mas perceba que se passar mais de um dia, por exemplo, se esse T segundos foi equivalente a exatamente o dia, é como se não tivesse acontecido nada, né? Então, ele não liga se passa um dia ou não, ele quer saber só o tempo em horas que vai acontecer o jogo no final. E claro que todas as respostas têm que estar entre 0 e 23, 0 e 59 e 0 e 59. Então, por exemplo, se um jogo começa às 3 horas, 14 minutos e 15 segundos e ele aumenta o tempo em 1 segundo, então ele vai acontecer em 3 horas, 14 minutos e 16 segundos. Mas aqui, por exemplo, se o jogo acontece às 11 horas, 59 e 59, 1 segundo depois vai ser meio-dia, 12:00. Só que tem mais um detalhe. Se, por exemplo, algum jogo aqui nesse exemplo, nesse último exemplo aqui, se passa mais de um dia inteiro, e ainda assim ele só fala o horário final. Porque a gente pode calcular quantos segundos tem em algum dia inteiro. Para a gente calcular isso é só a gente fazer 24 horas, eu posso fazer aqui na calculadora, 24 horas vezes 60 segundos vezes 60 minutos vezes 60 segundos, vai dar isso daqui. E nesse exemplo era mais, né? Então quer dizer que se passa mais de um dia. Só que se passa um dia e algumas horas, quer dizer que é a mesma coisa de ter se passado isso daqui, né? Ter se passado 99.101 é a mesma coisa de ter se passado 12.711. Porque se se passar um dia inteiro não faz diferença. Com essas coisas em mente, vamos para a solução. Primeiro, se a gente fizer passando de 1 em 1 segundo. Então eu tenho um segundo, vejo o próximo, vejo o próximo, vejo o próximo, vejo o próximo, até o último. Vamos fazer assim, indo de 1 em 1 segundo. Como que vai ficar o nosso problema? Vamos lá para o nosso código. Então, vou fazer include bits std c++.h using namespace std int main. Aí, beleza, vamos lá. A gente primeiro tem que ler o horário inicial em horas, minutos e segundos e também o tempo. Vamos declarar todos eles e vamos ler todos esses valores. Aqui eu vou estar fazendo, o código em C++. Caso você não saiba C++ e queira aprender, eu recomendo muito que você aprenda se você está fazendo a OBI, porque é a linguagem de programação que todos os participantes da OBI mais vão recomendar para você fazer. Eu, que já fui muitas vezes ouro na OBI, recomendo muito que você aprenda C++. Caso você não saiba, entra lá no nosso site do Pódio Digital e você vai ter acesso tanto ao nosso intensivão de C++, que aconteceu logo antes da primeira fase da OBI, que está disponível lá a gravação, e também você pode ter acesso a mentorias particulares que acontecem comigo ou outros professores do Pódio. Então, vamos lá para a solução. O que a gente vai querer fazer é T vezes passar um segundo. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou fazer um for que vai de 1 até T, e aí essas T vezes eu vou aumentar em um segundo. Aumentar em um segundo é simplesmente fazer em S++. Só que tem um problema. E se S aumentar muito e chegar em 60? Então, se o S ele chegar em 60, eu tenho que fazer com que S volte a ser 0. Quando os segundos chegam em 60, ele volta a ser 0. E o M aumenta. Só que eu também preciso fazer. E se agora eu aumentei o M
aqui dentro eu preciso fazer. E se agora eu aumentei o m e o m ele tá igual a 60? Se o m tá igual a 60, eu tenho que voltar ele para ser zero. Então ele volta a ser zero e a minha quantidade de horas aumenta agora. E também, finalmente, se minha quantidade de horas chega em 24, eu tenho que voltar essas horas para voltar a ser zero. Então, a horas volta a ser zero e eu não faço nada, né? Porque ele não quer saber quantos dias se passaram. Ele só quer saber qual é o horário do jogo no dia que ele for acontecer. Então, esse código aqui, no final, teria horas, minutos e segundos. Eu poderia só dar o cout. Vamos fazer isso, então. Aqui. Então, seria horas. Aí, para quebrar a linha, eu vou usar o endl. Aí, aqui, minutos. Segundos aqui, minutos. Ele imprimiria. E aqui vai dar certo. Mas, vamos até testar aqui nossos casos de entrada. Esse código aqui já é uma solução, mas ele não vai passar para todos os casos de teste. Deixa eu rodar, por exemplo, esse caso aqui. Para vocês verem o que vai acontecer, vai só dar a solução certinha. Deixa eu rodar agora esse caso aqui, que era o caso que a gente tinha visto um pouco mais de perto. Se eu rodo esse caso, ele vai me dar o valor, esse 43142. Deu certo. Mas, e se o nosso número aqui for maior? Ele fala pra gente que o nosso t ele pode ir até 10 elevado a 9, ou seja, 1 seguido de 9 zeros. Se eu fizer isso, se eu fizer 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se eu botar meu código para rodar, ele vai rodar, mas ele está demorando muito tempo. Ele pode ser que demore tempo demais. Então aqui ele rodou, calma, eu botei 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então ele vai rodar o nosso código, só que na OBI, isso aqui demorou 0,45 segundos. Vamos ver aqui se no PDF ele fala quanto tempo a gente tinha. Não, aqui ele não fala, mas na prova ele falava. A gente tinha 100 milissegundos, ou seja, a gente tinha 0,1 segundos. Essa solução não é rápida o suficiente. A gente precisa fazer mais rápido do que isso. Para fazer mais rápido do que isso, a gente pode ver aquilo de que se se passa mais do que um dia, isso é a mesma coisa de se passar um pouco menos do que isso, de se passar um dia a menos. Se eu voltar aqui nesse caso, eu percebi que se eu passo 99.101, é a mesma coisa de se passar 12.701. Se eu vier aqui rodar, né, para esse caso, ele dava 43142. Se eu rodar para esse número menor, vai dar 43142 também, porque não importa se passa um dia inteiro. E percebam também que aqui embaixo está só 0,0 segundos, foi muito mais rápido, né? Basicamente, o que a gente pode fazer é ir diminuindo em um dia até que fique a quantidade, até que fique menos do que um dia se passando. Isso é o quê? Isso é a gente pegar o resto do t, módulo quantos segundos se passam em um dia. E na OBI a gente pode usar a calculadora, pode fazer na mão, se a gente quiser usar a calculadora do computador, no caso não pode usar a do Google, mas se fosse usar a do computador, eu quero ir diminuindo até que fique menos do que esse número. Ou seja, eu quero pegar o resto, quanto é o resto quando eu divido t por 86.400. E isso é o quê? Isso é a operação de módulo. Isso é igual a fazer t igual a t módulo 86.400. Inclusive eu não precisava fazer isso, né? Pode ser 24 vezes 60 vezes 60. Desse jeito vai ser a mesma solução, só que vai ser bem mais rápido. Perceba que... Opa, esqueci do ponto e vírgula. Vamos rodar de novo. Vai ser a mesma solução, só que mais rápido. Se eu colocar agora aquele caso do 10 elevado a 9, ou seja, 1 bilhão, esse caso agora vai demorar 0,0 segundos, rodou rapidinho, enquanto se não tivesse essa linha, se eu comentar essa linha, o código vai demorar um pouquinho mais, 0,34 segundos. Foi mais do que pode na OBI, não é nem mais do que pode na OBI, é mais do que pode nesse problema em específico. Então é isso. A gente vai querer colocar essa linha e desse jeito aqui o nosso código vai passar para todos os casos de teste. Sem essa linha, o nosso código passaria até esse caso de teste aqui. Então, se a gente não fizesse esse módulo, ele daria 80 pontos.
Fazendo o módulo, ele passa para o último caso, então a gente ganha os 100 pontos. Tinha até uma subtarefa fazendo 60 pontos em que t era igual a 1. Isso aqui é bem útil. Então, essa é a solução do relógio da UBI 2024, primeira fase. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, pode deixar nos comentários aqui embaixo, que a gente vai respondendo. E vejo vocês na próxima. Se vocês querem se dar bem na UBI esse ano, então entrem em pod.digital para ter acesso à nossa mentoria completa, em que nosso treinamento inclui desde lista de exercícios, aulas particulares semanais e simulados. Então, se vocês querem se dar bem e conquistar a tão sonhada medalha esse ano, entrem em pod.digital. Compartilhem esse vídeo com os amigos, não deixem de se inscrever e deixar o like aqui no nosso canal. E vejo vocês na próxima.